Sejam bem-vindos ao canal Espirais de Luz, esse canal que realmente me inspira, me prende e me deixa aqui estudando por você, aprendendo e trazendo informação. Isso é muito importante. Com essa história toda, a gente pode falar que o tema de hoje está ligado a essa jornada que a gente tem aqui. Planejamento, determinismo e livre-arbítrio. Antes de começar essa palestra, eu vou pedir desculpa pela minha voz, mas eu espero que esteja clara para vocês depois, ok? Qualquer coisa, a gente faz de novo. Bom, antes de falar sobre qualquer coisa, gente, a gente precisa entender que a ordem aí do título, a gente pode inverter para determinismo, livre-arbítrio e depois planejamento. Vamos começar pelo determinismo, né? Vamos conceituar o que é isso, já que é ele quem dita o que vai acontecer em nossa jornada reencarnatória, e para a gente também começar a entender o que a gente pode influenciar nesse rumo do nosso destino, da nossa vida. Olha, as antigas escolas, elas filosóficas do passado e até algumas de hoje ainda, eles defendiam que a ideia de que o que acontece na vida dos humanos já estaria definido através do determinismo imposto por Deus. Bom, os fatos considerados imparciais e necessários para a evolução do ser classificam um determinismo cego e inexorável, em que o homem não tem a possibilidade de opinar sobre os acontecimentos de sua vida. O determinismo divino é diferente. O divino, ele impulsiona. É a obrigação de progredir por meio da encarnação em busca da perfeição. Então, ter dois determinismos fazem com que a gente entenda um e outro. Um é o determinismo que envolve a lógica, às vezes da biologia, a lógica científica, a lógica material. Ou seja, é o determinismo, o primeiro determinismo, que é o cego. O que é isso? Vamos supor, o que está determinado se você enfiar o dedo na tomada? Tomar um choque. Ah, entendi o determinismo cego. E o divino? O divino vem da sua escolha. Eu escolhi ser bom, eu vou fazer caridade, eu vou progredir e vou alcançar a perfeição através desse degrau, caridade. Na questão 132, em O Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta sobre o objetivo da encarnação dos espíritos, ele obteve a seguinte resposta, vou ler para vocês. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Então visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Se podemos considerar o determinismo divino, que seja o que nos aponta o rumo da perfeição, é como meta, então, a ser alcançada, já que a evolução espiritual será sempre imposta e inevitável. Então, o que não nos faz retroceder nos processos encarnatórios são esses bens celestiais, porque o determinismo, ele não deixa a gente perder o que já foi adquirido pelo Espírito, que é o determinismo divino e o determinismo cego, e que já fazem parte dessa bagagem espiritual sua. Então, você não perde. Isso é determinismo. Se você entendeu até aqui, vamos para a segunda parte, que é o livre-arbítrio. Várias citações consideráveis ditas por grandes pensadores e estudiosos da doutrina espírita. De acordo com as respostas das questões 843 e 44, em O Livro dos Espíritos, nós temos: a liberdade de pensar tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria
máquina. E é isso também que é uma das características da individualidade do espírito. Há liberdade de agir, desde que haja vontade de fazer. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade, que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Estando seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama, a criança aplica o seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. Então, o entendimento do ser, à medida que ele evolui, ele classifica o que é necessário. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele afirma: a liberdade é a condição necessária da alma humana, que sem ela não poderia construir seu destino. O livre-arbítrio, a livre vontade do espírito, exerce-se principalmente na hora das reencarnações. Escolhendo tal família, meio social, ele sabe de antemão quais são as provações que o aguardam, mas compreende igualmente a necessidade destas provações para desenvolver suas qualidades, curar seus defeitos e despir seus preconceitos e vícios. Gente, o livre-arbítrio, ele foi concedido por Deus e é ele quem vai ditar por ele mesmo que temos a responsabilidade por nossos atos. Ou seja, a nossa morte em vidas passadas já pode ter sido influenciada por nossa liberdade. Por exemplo, o suicídio e a negligência com o nosso corpo, o maltrato, a desconsideração com o corpo, são fatores que levam ao desencarne não programado. O suicídio silencioso, alcoolismo, tabagismo, tudo em excesso, é um desencarne não programado. E ainda prova o mau uso do livre-arbítrio. Então você já vai ali para o plano espiritual, já com a carga do mau uso do livre-arbítrio. Somente quando chegamos na erraticidade que nós poderemos aos poucos recobrar nossas memórias e através disso entender o que nos foi planejado e em quais pontos o nosso livre-arbítrio mudou os rumos da nossa encarnação e das nossas decisões e não nos fez cumprir nada. Ou fez cumprir. Somos um conjunto de escolhas, boas e ruins. Tá? A mudança de rumo não nos impede das práticas do amor e da caridade. De jeito nenhum. O único prejuízo quando pegamos outras estradas é que alguns aprendizados necessários podem ficar de lado e isso não isenta a necessidade de serem retomados em encarnações futuras. Para entender como são feitas as escolhas das provas, vamos nos orientar pelo Livro dos Espíritos na questão 258. Então a gente vem com determinismo, livre-arbítrio, e agora a gente vai começar a entender, através desses outros dois conceitos anteriores, o planejamento. Na questão 258 nós temos: no estado errante, antes de nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida. Ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisto consiste o seu livre-arbítrio. Estado errante não é, vamos falar assim, erraticidade. Estado errante do espírito é o estado em que ele se encontra no plano espiritual. Erraticidade é a região que abrange entre o umbral e o plano de luz, ou plano de auxílio. Tá? Bom, vamos lá. Não é Deus que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Nada acontece sem a permissão de Deus, porque foi Ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Perguntareis agora por que Ele fez tal lei em vez de tal outra. Dando ao Espírito a liberdade de escolha, deixa-lhe toda a responsabilidade dos seus atos e das suas consequências. Nada lhes torna o futuro. Nada. O caminho do bem está à sua frente como o do mal. Mas se sucumbir
ainda lhe resta uma consolação, a de que nem tudo se acabou para ele, pois Deus, na sua bondade, permite-lhe recomeçar o que foi mal feito. É necessário distinguir o que é obra da vontade de Deus e o que é da vontade do homem, dizem os espíritos superiores. Se um perigo vos ameaça, não foste vós quem o criou, e sim Deus. Vosso, porém, foi o desejo de a ele vos expordes, por haverdes visto nisso um meio de progredirdes, e Deus o permitiu. Entenda, escolher o que vai acontecer, ou seja, elaborar o planejamento reencarnatório, pode ser concebido pelo próprio espírito que deseja reencarnar, ou por espíritos mais esclarecidos, especialmente designados para essa tarefa, os chamados ministros da reencarnação. Gente, um plano fundamentado em lógica e moralidade, tendo em vista o progresso espiritual da criatura humana, muito diversificado, com muitas necessidades humanas. Para ser elaborado pelo próprio espírito, é necessário que ele tenha condições morais e intelectuais para tanto. Ou seja, ele já esteja numa evolução mais avançada. Caso contrário, ele vai ser encaminhado para um espírito esclarecido que irá orientar e supervisionar o seu caso. Em particular, já que o reencarnante não oferece condições para planejar ou opinar, gente. Então, o que acontece? A misericórdia de Deus é maravilhosa, tudo é muito organizado. É um planejamento desses, ele pode prever o quê? Os principais acontecimentos que irão ocorrer ou não no mundo físico, que vão influenciar no destino desse espírito. Formado por particularidades relacionadas com a posição em que cada um se encontra na escala evolutiva, dos acontecimentos secundários que se originam das circunstâncias, da força das coisas e das consequências das próprias ações. Esse conjunto se torna um processo complexo para um espírito que acabou de desencarnar. Entendeu? Então, mesmo que ele tenha recebido o socorro da espiritualidade de luz, e ao ser retirado de dimensões inferiores, mesmo para isso. Então, para ele escolher determinado caminho, teria que ter consciência de que sustentará as próprias lutas e vicissitudes sem saber se obteve o êxito. Gente, o planejamento reencarnatório está ligado às consequências do bom ou mau uso do livre-arbítrio. É uma situação que reflete o nível de evolução do indivíduo. Se o usamos de forma incorreta e repetidamente essas incorreções, isso vai restringir a nossa capacidade, vai restringir a nossa condição em opinar em novos planejamentos. A explicação está na atitude dos espíritos dedicados a essa tarefa. Eles consideram todas as ações que nós executamos na última vida na matéria, todas as pendências morais ainda existentes e provenientes da bagagem infinita do espírito e mais alguns processos que são referentes à individualidade do candidato ao retorno. Aí só depois ele poderá definir os critérios do planejamento reencarnatório, que será o melhor para o seu atendido. Gente, centenas de desencarnados, eles são acolhidos em determinados setores do plano espiritual e esses devedores desfrutam de uma serenidade que os possibilita rever os compromissos assumidos na última encarnação e refletir sobre os males e sofrimentos de que se fez responsável. Então, além disso, os males e sofrimentos, e além disso, a maioria, desses males e sofrimentos que eles sofrem, geram para eles uma situação, porque a maioria é encaminhada para as escolas espirituais com o intuito de relembrar e acertar as noções da própria vida.
aprimorar-se em instrução, aperfeiçoar suas capacidades como espírito no plano etéreo e exercer essas atividades, várias. No final das contas, ainda vai gerar os próprios créditos, que são os bônus hora, para que também sejam considerados como recurso para permissão, para opinar em sua própria experiência na matéria. Gente, a necessidade de uma nova reencarnação parte do próprio espírito, que através das lembranças dos próprios erros, acaba requisitando uma nova vida, uma nova chance, com as provas e expiações necessárias para que ele consiga quitar o que ainda deve. Nem todas as tribulações experimentadas pelos espíritos encarnados foram por ele previstas. Olha, não acolhestes e previstes tudo que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações. Essa é a questão 259 do Livro dos Espíritos. Por exemplo, ao escolher nascer entre malfeitores, o espírito já sabia e tinha plena consciência onde estava pisando. O que ele ignorava, porém, era que os atos que iria praticar depois de passar pelo véu do esquecimento. É isso que ele ignora. A escolha das provas, como já falamos, depende da natureza das faltas desse espírito. A prioridade, na verdade, é escolher aquelas que a coloquem em expiação de faltas e que vão fazer com que ele progrida mais depressa. É desse jeito, antes do olhar analítico do ministro da reencarnação, ao deixar os espíritos livres para fazer suas escolhas. Então, uns impõem a si mesmo uma vida de miséria e privação tão grande que necessário será suportá-las com coragem. Então, a maioria das pessoas que hoje em dia fala, eu sou pobre e quero ficar rica, saiba, você pediu para vir assim. Outros vão preferir experimentar as tentações da riqueza e do poder, que são mais perigosas e são lotadas de abusos, injustiças, paixões inferiores e um risco enorme de ter mais falhas do que acertos. Por quê? Porque a condição e a facilidade corrompem a mente do espírito, mesmo que ele seja um espírito de luz. Finalmente, aqueles que decidem testar suas forças, experimentando-as em lutas internas, eu acho que sou eu. Gente, onde terão que levar a força de vontade para resistir quando em contato com vícios, com mazelas psíquicas, com defeitos. Olha, depois de assistidos e analisado o planejamento feito pelo espírito, a prova vem por si mesma. E se não recebessem uma orientação, esses irmãos sempre iriam fracassar em seus retornos. Gente, cedo ou tarde, todos os desencarnados compreendem que a satisfação de suas paixões foi a responsável pelas consequências que estão sofrendo na zona umbralina durante um tempo no plano etéreo, que parecerá eterno. Deus os deixará nessa ilusão até que se tornem conscientes da falta e, arrependendo-se de verdade, por impulso próprio, emitam um pedido sincero para Deus. Só assim que é concedido o seu resgate nas esferas inferiores. E aqueles que estão de missões melhores, eles gozam de uma liberdade de escolher as próprias existências. Então, nós temos aí o paradoxo, do lado que está no umbral, que pode até passar por uma encarnação compulsória, que é aquela encarnação que é contra a própria vontade, e tem aqueles que estão nas dimensões melhores, né? E vão escolher as existências, as provas que irão sofrer, já que os espíritos encarnados apreciam as coisas de modo diverso da nossa maneira. Para eles, a meta é atingir a evolução. Bem diferente do que almejam os encarnados, que a meta é realizar todos os gozos materiais do mundo numa vida só.
sem condição nenhuma para isso. Após cada existência, o espírito ele consiste, observa o passo que deu e compreende o que ainda falta para atingir essa meta. É por isso que ele se submete voluntariamente a uma nova vida corpórea, preferindo uma existência menos suave. E isso acontece porque ele entende que não lhe é possível, no estado de imperfeição em que se encontra, gozar de uma vida isenta de amarguras, porquanto percebe precisamente que se trata de melhorar. Deus, ele vai suprir tanto o caminho do inexperiente quanto do assistido pela espiritualidade bondosa. Ele vai deixando o espírito seguir pouco a pouco, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve e estiver apto a realizar uma escolha conscientemente. O único risco é que, muitas vezes, ele pode se extraviado e tomar um caminho por não atender os conselhos dos bons espíritos. Assim, todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Essa é a parte segunda do mundo espírita, o mundo dos espíritos, do capítulo 4. Então, pela doutrina espírita, gente, o homem desenvolve a sua capacidade de fazer escolhas mais acertadas e de utilizar corretamente o livre-arbítrio à medida que evolui espiritualmente e à medida que adquire mais conhecimento e moralidade. Condição necessária para aprender a distinguir o bem do mal. Então, a liberdade de escolhas é o meio pelo qual o homem realiza o seu destino e tem a chance de acertar. Confie no determinismo divino. Compreenda o determinismo cego. Dê ao seu livre-arbítrio a capacidade exata que ele precisa. Só assim você vai cumprir o seu planejamento e futuramente planejará com muita felicidade tudo que você precisa. Isso é evolução, isso é espiritismo. Acho que não preciso falar mais nada, tá super completo. Perdão que a palestra foi muito longa, mas eu acho que é necessário. Vai lá, curte nossa página no Facebook, Espirais de Luz, no YouTube, Espirais de Luz, se inscreva, curta, compartilhe, ative o sininho, porque nós estamos aqui para isso, girar eternamente. Luz. Muito obrigado. Até a próxima. Beijos de luz.